Queridos, nós estamos vivendo esse mês uma palavra poderosa nas células. Quem tem participado das células aqui? Querido, tem sido uma alegria, uma satisfação enorme participar de célula, viu? Eu sou líder de célula também, então eu não abro mão de uma célula. Eu acho que é tão importante a célula para nós, para o convívio da igreja. Às vezes nós falamos como pastores, vai lá e faça, mas o legal é fazer junto também, aleluia, né? Eu gosto disso porque eu acho que é tão importante para nós, diante de Deus, entender o compartilhar da palavra de Deus. E ali no momento em que nós compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos ali meditando a respeito de Raabe, uma mulher que nós já ouvimos tantas mensagens, mas uma mulher improvável, uma mulher que talvez não merecia nada, dentro da nossa cultura, talvez ela não seria uma pessoa agradável para estar no nosso meio. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher teve fé suficiente para salvar a sua família. Quem crê nisso? Amém. Teve fé, queridos. Eu imagino o que ela esperava, quando aquele exército e quando aquele povo de Israel começou a vir agora em direção de Jericó. Então ali, queridos, só para nós entendermos um pouco, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, no final, esse versículo é muito conhecido. Nós pregamos ele de várias formas, de várias maneiras, ali no seminário de casais. E ali no final do versículo, a palavra do Senhor diz: eu e a minha casa serviremos. Glória a Deus, querido. Eu creio no poder desta palavra. Se você tem colocado a tua vida, querido, diante do altar do Senhor, você tem falado para Deus: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Quem pode dizer isso, querido? Nós servimos ao Senhor. E que alegria é servir ao Senhor. Mas ainda no capítulo 24, ainda no versículo 19, a palavra do Senhor, ainda tratando a vida de Josué, ele mostra ali para nós da seguinte forma: então, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Olha só, queridos, Deus zeloso agora. Então é Deus, vamos lá, Deus que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Ele fala agora, queridos, que a respeito daquilo que já aconteceu, Jericó já estava agora destruída, porque o povo de Deus tomou posse daquele lugar. Amém, amados? Ali houve uma transformação agora, mas Josué fala, não é de qualquer jeito. E eu quero intitular o tema dessa mensagem, querido, que a vitória da minha família vem do Senhor. Quem crê nisso? A vitória da minha família vem do Senhor. Às vezes nós olhamos para nós, querido, e falamos assim: não, eu sei como fazer e da maneira como fazer. Mas na verdade, queridos, é Deus que coloca as suas mãos e libera sobre nós a vitória sobre as nossas vidas. Às vezes nós ficamos esperando algo daquilo que nós fazemos, mas o Senhor, Ele está preocupado em olhar para nós e enxergar na nossa vida fé, autoridade, poder da palavra de Deus, que opera dentro de nós, que opera dentro das nossas vidas, a fé que alcança milagres, a fé que faz com que o sobrenatural aconteça. Josué agora fala, não é de qualquer jeito não, o meu Deus é um Deus santo, é um Deus zeloso. Para você falar que se a tua casa vai servir ao Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos entender como está a nossa vida, no nosso comportamento diante de Deus. Como que está a nossa família diante do comportamento diante de Deus? Às vezes nós olhamos para a nossa casa e, queridos, eu falo, às vezes está uma bagunça. Às vezes nós não paramos nem no momento de uma refeição para orar. Uma coisa tão simples, uma coisa tão normal, querido. Às vezes nós olhamos para nós e falamos assim: que música é essa que eu estou ouvindo? Às vezes, querido, é uma música cristã. Mas, amados, existem qualidades para nós ouvirmos. Existem coisas que nós devemos olhar e ter o sentido, muitas vezes, daquilo que traz a presença de Deus para dentro de nós. Às vezes, amados, a música está ali tratando Deus como você. E aonde nós temos ali o temor e o tremor de servir a Deus, que é um Deus zeloso, é um Deus de poder, é um Deus de palavra. Quem crê nisso, querido? Há uma autoridade da nossa vida quando nós levamos a palavra de Deus para dentro de nós.
Há um critério dentro do nosso coração. Josué começa a ensinar esse povo agora. Josué começa a marcar esta vida, querido. Sabe, amados, a vida de Raabe, voltando para o início, ela não era uma pessoa que vivia ali um estilo de vida de dignidade. Ela não tinha dignidade. Mas nós vemos ali uma mulher, querido, que ela se colocou diante de uma situação para encontrar a alegria. Ela falou: eu quero mudar de vida. Eu quero a transformação da minha vida agora. Eu não aceito viver mais desta forma. Quantas vezes, queridos, nós caminhamos diante de Deus frustrados, tristes. Você pergunta para o irmão: e aí, irmão, como que está? Ah, eu estou desanimado. Eu pergunto, queridos, o nosso Deus a quem nós servimos é um Deus de poder, de autoridade. É um Deus de palavra. É um Deus que cumpre a sua palavra dentro de nós. E age sobre as nossas vidas. Imagina, querido, aquela mulher olha para a situação e ela vê ali, antes de conhecer as palavras de Josué, ela toma posse. Por quê? Porque ela não era do povo de Israel. Ela vivia e morava em Jericó. Ela não era de um povo que conhecia a palavra de Deus. Ela era um povo, querido, à parte. Ela era uma mulher, querido, que não era considerada da linhagem, não era ali da família. Se você olhar para Mateus capítulo 1, você vai ver agora ela como princesa do Senhor. Aleluia! Queridos, o que entra dentro de nós é mais poderoso do que muitas vezes o que sai dos nossos lábios. O que entra dentro da nossa vida é mais poderoso. Aquela mulher se encheu disso. Ela tinha uma expectativa. A palavra do Senhor diz e fala que ela morava no muro. Ela morava na divisa. O Josué agora manda 2 espias para aquele lugar. Queridos, eu fico imaginando aqueles homens chegando na porta daquela mulher. Como ela identificou? Como ela soube? Ela provavelmente viu a característica daqueles homens, mas ela conhecia da fama, ela sabia do Deus a quem aqueles homens serviam, ela sabia do Deus, querido, ela lembrou, querido, que aquele que vivia naquela nação era um Deus invisível, mas era um Deus poderoso. Aonde eles estavam ali era idolatria, querido, olhando para os nossos dias hoje. Eles tinham deuses, mas o Deus que vivia e levava e conduzia o povo de Israel era um Deus poderoso, que é o nosso Deus a quem nós servimos e nos prostramos e o adoramos e o entregamos diante da sua presença. Sabe, amados, eu falo que cristão, crente, ele tem que ser pentecostal mesmo. Sabe, amados, se nós vamos servir um Deus vivo, um Deus poderoso. Vamos servir um Deus que é de alegria, que é de poder, que é de autoridade. Amém, queridos? Ele não é um Deus triste. Ele não é um Deus, querido, que fica ali sem fazer nada. Ele é um Deus de poder sobre as nossas vidas. E quando nós nos alegramos, querido, a palavra do Senhor nos calça, dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Pô, queridos, tudo bem você ficar chateado, triste com alguma coisa, tem que ser momentâneo, não é verdade? O nosso Deus é maior. Queridos, aquela mulher vivia uma situação triste, mas olhou para a esperança. Você tem olhado pela tua família para enxergar a vitória de Deus na sua casa, que você tem esperança sobre a sua vida quando você serve a um Deus vivo, poderoso e verdadeiro? É um Deus, querido, que trata o nosso coração, que trata as nossas vidas, que faz ali com que o poder da palavra se manifeste dentro de nós. Atos capítulo 17, versículo 27, eu não sei se tem na linguagem aqui de hoje, se tiver, por favor, coloque, senão eu só vou ler. Mas a palavra diz ali, Atos capítulo 17, versículo 27, olha, e ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Diga aleluia. Querido, ali Paulo está pregando ali em Atenas. Olha a situação que ele está vivendo ali. Ele está no meio do covil ali, vamos se dizer. Pessoas que não acreditavam em deuses,
E ali ele foi para pregar o Deus que não existia. Olha, queridos, a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, quando ele começou a acreditar. Amados, eu quero te levar ao entendimento que a vitória na sua família vem por coisas que você não está enxergando no natural. Ah, mas isso não está acontecendo na minha vida, pastor. É verdade, isso é fato, mas vai acontecer em nome de Jesus. Se você crê, querido, você moverá o sobrenatural sobre a sua vida. Sabe, amados, quando nós entramos em um parêntese para entender, quando nós olhamos ali para Jesus ali, em Caná da Galileia, olhando ali para as bodas, querido, em João 2, versículo 2, onde ele olha ali o milagre, que ele transforma a água em vinho, aquele casamento poderoso, em que a palavra do Senhor diz que ele foi convidado. Ele e os seus discípulos estavam naquele lugar. O noivo, querido, nem sabia o que estava acontecendo, mas preste atenção, naquele momento, Maria, mãe de Jesus, olha e observa que acabou o vinho. E, querido, não pode beber vinho, viu? Aleluia. Não é só vinho branco, ou vinho branco, né? Ou vinho de codorna, branquinho pode. Né? Então, acabou o vinho ali no casamento. E, amados, eu fico imaginando, se a mãe de Jesus olha para o vinho ali, o vinho era uma coisa muito de valor ali naquele momento. Era algo importante para o casamento. Ela olha e a primeira coisa que ela observa, acabou o vinho. E aí ela fala para aqueles servos, para os serventes, fazei tudo o que ele disser. Porque Maria fala para ele, fala assim, que tenho eu contigo. Mas aí ela vira para os servos e fala assim, faça tudo o que ele quiser, o que ele falar. Queridos, ele fala assim, comece a encher as talhas de água. Aqueles servos sabiam o que estava acontecendo. Encheram de água e falou assim, agora levai ao mestre. Aquele homem que ficava ali para provar o vinho e depois servir. Levai para aquele homem agora. Queridos, eu vejo como era importante aquele homem para provar aquele vinho. Aquele vinho trazia ali, querido, a natureza do que é bom. E você crê que Deus faz coisas maravilhosas na sua vida? Ele não faz pela metade, ele faz por completo. Ele não fala, eu recebi metade da bênção. Não, Deus quando faz, ele dá a bênção inteira. Ele prova, ele marca as nossas vidas. E ali, queridos, aquele homem prova do vinho, e de uma forma espetacular, para aquele homem, ele fala, primeiro eles servem o pior vinho, o melhor vinho, e depois que já estão fartos, eles servem o pior. Mas você não, reservou o melhor para servir depois. Diga, aleluia! Deus tem coisas novas para a sua vida a partir de agora. Se você crer, você vai receber em nome de Jesus. Se você crer, você vai tomar posse da palavra de Deus na sua vida. Deus tem coisas novas. Raabe esperou algo novo. Se nós não esperarmos algo novo da parte de Deus, Deus nunca vai fazer nada. Deus nunca vai provar nada na nossa vida. Eu quero fazer uma coisa. A palavra do Senhor diz que para ter fé você tem que fazer planos. Você vai lá, eu quero construir algo. Então eu vou lá, eu analiso, eu vejo o campo de trabalho, quanto que vai me custar, de que forma eu vou fazer, eu vou lá consultar, eu entro, eu quero. Todo mundo imagina que você está cheio do dinheiro. Mas na verdade você está na dependência de Deus como eu, aleluia. E você está ali, orando, Senhor, abre portas, Senhor, faz milagres, Senhor, abençoa. E eu creio, querido, que essas coisas é que acontece o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Amém, amados? Às vezes você olha e fala assim, eu não tenho nada hoje. Você tem um Deus tão grande que pode mover o sobrenatural sobre a sua vida agora. Eu não tenho nada, você tem. Ninguém me ama, mentira. Eu não te conheço às vezes, mas eu vou dizer para você, não é que ninguém te ama não, tem uma pessoa muito importante que te ama, e essa pessoa é o nosso Deus. É mentira do diabo, querido, quando nós falamos que nós estamos sozinhos. Eu estou sozinho em uma situação, eu estou sozinho diante de uma guerra. Raabe não estava sozinha. Raabe
estava ali agora na dependência daquele a quem ela não conhecia, mas cria. Ela começou a crer e a ter um entendimento desta palavra, querido. Ela começou agora a olhar para isso, a ponto de esperar agora, ansiosamente agora, a promessa daquilo que ela tinha dentro do seu coração. Quando, amados, nós olhamos para Josué agora, capítulo 2, nós vemos ali a história de como entra os espias naquela casa no versículo 4. Então, Josué, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz que ali, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Versículo 9 agora. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra agora estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Aleluia! O povo passa em seco aquele Jordão diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes os 2 reis dos amorreus, e Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Queridos, a palavra ali diz o seguinte agora: aqueles homens entram na casa daquela mulher. Agora o rei de Jericó manda enviar agora funcionários dele para descobrir se aquele homem estava ali ou não, aqueles 2 espias. Porque eles descobrem que aqueles homens entraram dentro da terra de Jericó. Agora, amados, o que é mais importante para nós entendermos? Uma mulher, Raabe, uma mulher, como o pastor Narciso falou, improvável. Uma mulher que talvez não tinha um merecimento devido na nossa cultura nos dias de hoje. Não tinha. Mas aquela mulher fala para aqueles homens, e o que aqueles 2 soldados acreditam? Na palavra daquela mulher. Preste atenção, querido. Aqui nós deparamos com um significado dentro da nossa vida. O que é revelação e o que é caráter. Você consegue entender isso dentro do teu coração, querido? Que o mundo espiritual trata dentro da nossa vida o nosso posicionamento como revelação. E eu posso dizer, querido, desse altar fluem muitas palavras que Deus, através dos profetas, tem liberado sobre a igreja. Quem crê nisso? Flui. É um rio que flui. É um rio que enche as nossas vidas. A revelação bate dentro de nós. Mas o caráter é que faz nós conquistarmos aquilo que nós temos como revelação. Há uma diferença. Às vezes nós não queremos entender essa diferença. Mas a diferença é que quando a revelação vem, eu tenho que ter posicionamento agora. E isso é condição humana. Agora, queridos, eu tenho a revelação de Deus sobre a minha vida. Mas como está o meu caráter? Ele está transformado diante de Deus? Ele está diante do Senhor, diante da palavra de Deus? Porque, amados, eu levei vocês a ter o conhecimento do que Josué falou por causa disso. Eu não recebo a vitória de Deus sobre a minha vida. Mas como está o teu caráter? Um dia você está na igreja, está bem, outro dia você está mal, criticando, murmurando. Um dia você está bem, alegre, outro dia você está aí blasfemando, murmurando, criticando, colocando peso sobre a sua vida. Queridos, aquela mulher tinha uma revelação de Deus. Quem crê nisso? Uma revelação de Deus na sua vida. Esses homens é do povo mais poderoso dessa terra. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você faz parte desse povo nessa noite. Deus é contigo. Deus é contigo na batalha. Deus é contigo na situação. Deus é contigo ali na tua causa, querido. A revelação já veio sobre a sua vida. Agora o que tem que ser feito agora é ação. Se nós orarmos, nós também vamos começar a crer agora. E a transformação do nosso caráter começa a partir de agora na nossa vida. Eu tenho que ter caráter. Como que é a minha vida lá fora? Eu tenho que ter um bom testemunho. Eu tenho que ter uma vida de integridade lá fora. A palavra do Senhor diz que não deve estar na roda de escarnecedores. Pula fora. Sai fora dessa briga. Não é tua. Lá é do inimigo. Lá não é bênção para a tua vida. Está todo mundo falando mal. Pula fora. Isso não serve para mim.
eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo mais poderoso dessa terra. Eu não preciso me misturar. E eu não vou ser mal educado por causa disso. Eu não vou contender contra ninguém por causa disso. Mas eu vou entender, querido, que a minha vida está guardada. Eu tenho que gerar um Deus zeloso dentro do meu coração. Isso tem que fazer parte da minha vida. A minha oração tem que chegar diante do céu. Porque o meu caráter, querido, é a transformação que faz ali 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, diante da presença do Senhor, orando, clamando, buscando a presença do Senhor. Amém, amados? Porque o teu caráter vai falar que tem coisas mais importantes para você. Não para de orar, você tem que resolver aquilo. A tua mente está pensando em outra coisa. É o teu caráter, querido. É a tua vida, é o ser humano. Sempre vai acontecer coisas na tua vida que vai ser mais importante do que aquilo que é poderoso, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa colocar as suas mãos. E Deus quer fazer isso na tua vida. Quem crê, dê um amém bem forte aí. Querido, Deus quer abençoar a tua vida. Há algo de Deus dentro de nós, que acontece dentro da nossa vida, querido, que transforma a nossa vida. O problema da muralha de Jericó, para Deus não era nada. Mas era grande, era de qual altura? Querido, eu não quero nem saber o tamanho da muralha. Eu não estou preocupado com isso. Tem teólogo que fala, não, porque isso, porque aquilo. Eu não estou preocupado, eu sei que Deus destruiu. Quem crê nisso? Querido, eu fico imaginando. É loucura para os homens isso, só toca a trombeta porque vai cair a terra, vai cair o muro. Amados, há um milagre de Deus dentro de nós. Há um milagre dentro da nossa vida. Mas aquilo que nós devemos estar diante de Deus, se preocupar, que a nossa vida esteja aos pés do Senhor, em humilhação. Sabe, amados, tem pessoas que não conseguem entender o que é humilhação. Humilhação é se jogar mesmo e falar assim, não, eu não sou merecedor. É se humilhar e falar, eu estou errado. Porque eu quero viver a bênção do Senhor sobre a minha vida. Mas às vezes a pessoa fala assim, não, eu não preciso me humilhar porque não é isso o problema. Então por que você não sai dessa situação? Por que você não sai desse problema? Por que você fica o tempo todo, repete ano, entre e sai, e a tua vida, você olha para trás, está do mesmo jeito. Não teve prosperidade, não teve bênção, não teve graça de Deus, não teve autoridade do Senhor, você não cresceu ministerialmente, você olha para trás, quem eu sou? Sou a mesma pessoa. Querido, eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus transformador, e eu creio num Deus de milagres. Querido, milagre nós não explicamos. Milagre nós temos que viver junto com Deus. Tem coisas que nós não vamos... Eu sei que você tem muitas experiências que já aconteceu na tua vida. Mas milagre, querido, não dá para explicar. Milagre é uma coisa que acontece dentro de nós. Raabe viveu um milagre de Deus na sua vida. Não dá para explicar. Às vezes você olha e fala assim, como eu vou viver? Querido, não tem explicação, você vai viver. Se você crer, você vai viver em nome de Jesus. Você vai viver. Deus tem algo preparado para a tua vida, você vai viver. Quando eu olho ali para a palavra, capítulo 6 agora, um pouco mais à frente, no versículo 26, Josué agora olha diante daquela situação, querido, e faz assim, e fala para o povo naquele momento. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, tem uma coisa que você tem que fazer, jurar aqui diante de Deus e falar. Você vai falar o que vocês querem. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade. Amém, amados? Bom, vocês vão falar isso agora. Povo de Israel, vocês vão dizer isso agora. Maldito homem, vocês vão concordar comigo diante dessa situação. Maldito homem, com a perda dos seus primogênitos, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Josué está querendo dizer o seguinte, agora é um novo tempo para a sua vida. Quem crê que tem um novo tempo em Deus aqui? Você tem um novo tempo em Deus agora, querido. A primeira palavra, fundamentos. Fundamento trata alicerce da nossa vida. Olha para a tua vida, como está o teu alicerce? Alicerce daquilo que sai dos seus lábios.
Como está o alicerce da tua vida, na sua compreensão de entender, de ter um entendimento da palavra? Querido, não é ser crítico, porque tem pessoas que acabam sendo, querido, perturbando a vida das pessoas. Não é ser crítico, mas ter um posicionamento diante de Deus. Ter uma posição de fé, de autoridade, de um Deus grande, de um Deus poderoso. Amém, amados? Você vai ganhar a pessoa que está na tua casa. Talvez você tenha ali o teu cônjuge que não é convertido. Você vai ganhar pelo teu testemunho, por aquilo que você fala. Por os teus fundamentos agora vai ser trocado, vai ser mudado. A palavra, eu tenho um filho lá que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele vai voltar para Jesus. É os teus alicerces agora. Você vai começar a aprofundar os teus alicerces. Você vai começar a entender o poder da palavra para trazer a salvação sobre a sua casa agora. A vitória vem do Senhor dentro da tua família, mas ela vem do Senhor. Ela é estabelecida. Ele vai voltar, querido. Ele vai voltar. Esse marido, essa esposa, vai voltar em nome de Jesus. Ela vai caminhar com o Senhor novamente. Sabe por quê? Porque você não está vivendo um Deus de papel, não. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau. É um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. É um Deus que pode todas as coisas. E Ele quer mudar, querido, essa história da tua vida. Alicerce agora, comece de novo. Está tudo errado. Fica questionando, brigando. Muda a conversa. Troca o verbo agora. Fala, agora é nós. Agora está todo mundo junto aqui. Não é mais só eu. Agora é nós o negócio. Vamos mudar a história da nossa vida, naquilo em que nós temos um Deus poderoso dentro de nós. A história, querido, do que Deus fala do velho, do primogênito, é o velho. Se você olhar na nova versão internacional, vai dizer ali, o velho, o primogênito, o mais velho. Aquilo que é velho na tua vida, querido, tem que ser matado e crucificado e deixado na cruz, em nome de Jesus. O sangue de Jesus já foi vertido, o sacrifício maior já foi feito, a obra já foi consumada. E se você crê, querido, aplauda bem forte ao Senhor, porque é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que alicerça a nossa vida. É esse Deus que transforma a nossa casa, querido. É esse Deus que faz a diferença. Raabe olha para aquele homem, para aqueles 2 homens que estão ali à sua porta. Eu quero esse Deus que vocês estão vivendo agora. Eu quero esse Deus. E eu quero fazer um acordo com vocês aqui. Sabe, amados? O segundo ponto que nós vemos aqui desse fundamento é a porta. Qual é a porta que você vai entrar? Queridos, tem pessoas olhando para a porta da prosperidade, é bom, é bênção. Eu sei disso. A palavra do Senhor diz que nós comeremos o melhor desta terra. Quem crê nisso? A eternidade começou para a nossa vida aqui. Como está a minha vida diante do reino de Deus? Como que eu vou me expor diante de uma situação? É o novo agora. Agora, querido, você abandonou o velho, mas agora você vai pensar no novo. Você vai pensar no novo da seguinte forma: essa porta que está abrindo na minha vida, vai fazer parte do reino? Não, esse trabalho que eu vou entrar vai me tirar da presença de Deus. Sonde o teu coração, eu sou pastor, eu sei que você precisa ganhar dinheiro para trabalhar, mas sonde a tua vida. O que é melhor, ganhar dinheiro ou ter a vida eterna? Às vezes nós temos que questionar, querido, se nós servimos a um Deus vivo, Ele vai preparar para a tua vida o melhor. Se eu quero que portas abram na minha vida, em primeiro lugar, eu tenho que olhar, vai me levar para o reino? Não vai me levar para o reino. Então, eu sinto muito, eu não quero. Eu olho, querido, muitos testemunhos de pessoas que olham para a palavra de Deus e falam assim, pastor, eu neguei o trabalho. E era um bom salário, mas tinha que trabalhar das 2 às 10. Por que você negou? Eu sei, querido, que no coração dele, eu não falei nada. Mas no coração dele ele falou assim, não, isso ia me tirar da presença de Deus. E eu longe da presença de Deus, eu volto para o mundo. O que é melhor, querido? Às vezes nós olhamos para a porta de milagre na nossa vida, mas nós aceitamos qualquer, desculpa a palavra, qualquer porcaria. Apareceu, é bênção. A pessoa fala assim, troca o teu carro. Você tem um carro quitado, um carro bom, um carro que tem que fazer manutenção, é normal. Que tem que trocar pneu é normal, que tem que fazer freio é normal, que tem que trocar algumas pecinhas, né? É normal.
Aí a pessoa fala assim, não vai lá e dá de entrada por nada e assume um pacote. Não, eu brinco, queridos, que não vem pelo correio, vem via transportadora. Pá! Fala, Jesus. E aí a pessoa fala assim, eu recebi uma bênção. Querido, eu trabalho em instituição financeira. Você recebeu um problema. Eu trabalhei durante 7 anos no banco. Você recebeu um problema na tua vida. Você recebeu um problema, porque é o seguinte, aquele veículo não é teu, você tem uma alienação fiduciária que diz que o proprietário é o banco até a quitação. E acabou. Venceu 3. Ah, mas eu paguei, era 100 vezes, eu paguei a 99 e ficou uma para trás, eu esqueci. Se o banco quiser tomar, ele vai devolver o que ele acha, dentro do contrato, aquilo que você assinou. E cada um pega o contrato e lê. Só que eu falo, querido, quem lê contrato? O cara assina. Mas ele não lê o contrato. Queridos, Raabe tinha uma revelação da parte de Deus para aquilo que era o plano de Deus na sua vida. Você consegue compreender o tamanho de que Raabe olha para aquela situação, querido, e começa a se lembrar das promessas de Deus, que foi feita lá no passado, ela tem notícias. Querido, eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança nessa noite. Eu quero que você tenha memória daquilo que Deus já fez na sua vida, te traz esperança. O buraco que Ele já te tirou, as obras que Ele já te arrancou, o lodo que você vivia. Querido, eu quero te trazer esperança, que Deus é um Deus poderoso sobre a sua vida. Que Raabe olha para a situação da sua vida e fala assim, eu quero que a minha casa sirva ao Senhor de todo o coração. Eu quero que a minha família esteja comigo. Ela faz um acordo. Querido, se é uma mulher que tinha um caráter destruído, ela ia falar assim, salva a minha vida. O dos meus filhos, dos meus irmãos, aí, deixa eles aí. Não sei se vivia na dependência dela, não sei. Mas eles vivem só na minha dependência também, então eles que se viram. Aquela história do pai antigo, eu fiz, agora você, filho, vá trabalhar e fazer. Muito pai antigo que fala isso. Sabe, queridos, é tristeza para nós, porque nós conhecemos a palavra de Deus, a melhor herança que nós temos não é o dinheiro, são os nossos filhos, aleluia. Essa é a melhor herança. Sabe, amados, nós olhamos para o critério da palavra de Deus, nós temos que encaixar dentro de nós. E aí a palavra, querido, com poder, com autoridade, ela faz uma aliança da parte de Deus. Se vai entrar e vai ser destruído Jericó, alguma coisa ainda vai ficar dentro dessa cidade ainda, que vai ser levada para o reino agora dos israelitas ali. Vai ser tirado algo. E ali, querido, no capítulo 6, versículo 22, a palavra diz, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo que tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, tiraram seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram tudo. Então, somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa do Senhor. Queridos, eu olho para essa passagem, eu vejo como Jesus foi na cruz e comprou a nossa vida. E se você se recordar, Ele comprou pelo alto preço. Preço de crucificação. Ele foi lá e entregou a sua vida, por amor à minha vida e à sua aqui nessa noite. Quem crê nisso, querido? Ele entregou. Ele pegou o melhor. Esse melhor Ele escolheu desde o ventre da nossa mãe, somos nós. Ele escolheu a nossa vida antes da formação. Ele falou, vai ter um dia que você vai entrar, talvez você já entrou várias vezes em algumas igrejas evangélicas, mas vai ter um dia que você vai entrar, e eu estarei ali de braços abertos, para convidar você a fazer parte deste reino. Por quê, querido? O que é preservado, o que tem valor. Diga, é o que tem valor.
Deus preserva o que tem valor. Deus preserva o que é consagrado. E se você tem uma vida que tem se colocado e se prostrado diante de Deus, Deus preserva a sua vida porque você tem valor diante de Deus. Você tem valor diante do Senhor. Deus entra e destrói todas as coisas. Todo maligno. Ele matou todo mundo ali. Mas ele preservou o ouro, a prata, o ferro, o bronze. Ele preservou aquilo que tinha valor. Querido, talvez nós entramos dentro da igreja como um ferro velho. Quem já entrou dentro da igreja como um ferro velho? Eu entrei. Não era nada. Tinha nada, querido. Eu entrei na igreja, não tinha nada, não tinha nem onde morar. Eu te garanto que talvez você entrou dentro da igreja e você não tinha nada. Você tinha fé só, eu quero Jesus na minha vida, e aleluia. E aqueles que se converteram na década de 90 e de 80, foi mais difícil, né? O evangelho, querido, era mais pegado, mas eu vou dizer, querido, gerava muito mais fé. Não é verdade? Gerava fé dentro de nós. Querido, eu ia fazer evento na praça da cidade de Cabreúva, lá no Coreto, lá os mendigos cuspiam em mim. Olha que horror. Era assim, querido, o evangelho era desse jeito. Né? Esses dias atrás o Fernandão postou a foto do caminhão do Arthur, se eu não me engano. Com o som da igreja fazendo evangelismo, aleluia. Isso era o auge para nós, queridos. Isso era alegria, eu não vivi nessa época que o Fernandão viveu, mas eu fiz isso também. Que alegria tremenda, querido. Falar que nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E, querido, eu vou dizer o seguinte, era tudo meio no improvisado, mas era uma satisfação enorme estar no meio daqueles eventos. Era uma alegria sobrenatural, querido. Era algo assim que nós não temos o conforto que nós temos hoje para a honra e glória do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor, amém, amados? É bom, é maravilhoso. Mas naquela época, querido, era como se estivesse algo acontecendo dentro de nós. Né? Se pegar a foto da turma, era tudo com aquelas camisas coloridas, cabelo grande. Né? Quem se identifica com tal coisa pode ficar à vontade. Tá? Porque era assim, queridos, mas se você olha, não tinha um chorando, reclamando, não tinha um triste. E era lá, querido, não era multidão. Era 2, 3. Deus está te chamando nessa noite, querido, para uma transformação. Deus está te chamando para a vitória nessa noite.